Convido você a fazer uma pausa neste momento, e depois iremos orar. Há uma palavra que a nossa geração perdeu o hábito de praticar. Não é uma palavra difícil. Não é uma palavra técnica. É uma palavra simples, mas que carrega um peso que poucos estão dispostos a suportar. Essa palavra é esperar. Vivemos num tempo em que tudo é imediato. A informação chega em segundos. O pedido é entregue no mesmo dia. A resposta aparece antes de terminarmos de digitar a pergunta. E nesse ritmo acelerado, a espera virou sinônimo de fracasso, de descaso, de ausência. Mas o Salmo 40 começa exatamente com essa palavra, e a transforma em algo completamente diferente. Esperei com paciência o Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Repare no que o salmista está dizendo. Ele não diz que esperou e foi esquecido. Não diz que esperou e desistiu. Diz que esperou, e que Deus se inclinou. Que Deus desceu até onde ele estava. Que Deus ouviu. A espera do salmista não foi em vão. Nunca é. Mas antes de chegarmos à resposta de Deus, precisamos entender de onde o salmista estava clamando. Porque ele não estava numa situação confortável. Não estava num momento de tranquilidade espiritual. Ele estava num lugar muito mais sombrio do que isso. Tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Firmou os meus pés sobre uma rocha e garantiu os meus passos. Salmo 42. Um poço de destruição. Um atoleiro de lama. São imagens que todos nós conhecemos, não necessariamente de forma literal, mas de forma emocional e espiritual. Há momentos na vida em que nos sentimos exatamente assim, atolados, presos, sem conseguir nos mover, sem ver saída. Sem chão firme embaixo dos pés. Talvez você esteja nesse lugar hoje. Talvez a lama ao seu redor tenha nome, uma situação que não melhora, um relacionamento que dói, uma perda que ainda não cicatrizou, uma ansiedade que não vai embora, uma dúvida que não encontra resposta. O salmista conhece esse lugar. Ele esteve lá. E é do fundo desse lugar que ele clama, e é para esse lugar que Deus desce. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, 18. E então acontece a virada. Deus age. Deus resgata. Deus tira o salmista do atoleiro e firma os seus pés sobre uma rocha. E a resposta do salmista diante disso é imediata e poderosa. Pôs em minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Salmo 43. Um cântico novo. Não o cântico do desespero. Não o cântico da lamentação. Um cântico novo, nascido do outro lado da espera, nascido da experiência concreta de ter sido resgatado por Deus. Há algo de profundamente belo nessa imagem. O mesmo lugar que estava cheio de lama agora está cheio de cântico. A mesma boca que clamava do fundo do poço, agora canta no alto da rocha. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque Deus se mostrou fiel. E o salmista sabe que isso não é só para ele. Ele sabe que a sua história de resgate tem um propósito maior. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 43. O seu testemunho importa. A história do que Deus fez na sua vida, mesmo que pareça pequena, mesmo que pareça comum, tem o poder de fortalecer a fé de quem está ainda no meio do atoleiro. Quando você conta o que Deus fez, você oferece esperança a quem ainda está esperando. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103:2. O salmista então para e faz algo que a nossa cultura apressada raramente faz. Ele conta. Ele reconta. Ele multiplica os benefícios de Deus com palavras de gratidão. Tenho anunciado a tua justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, ó Senhor, tu sabes. Salmo 49. A gratidão do salmista não é silenciosa. Ela é proclamada. Ela é compartilhada. Ela transborda dos lábios para os ouvidos de outros. Existe uma disciplina espiritual que poucos praticam com consistência, a disciplina de contar o que Deus fez. Não apenas sentir gratidão internamente, mas verbalizar, nomear, dizer em voz alta, para si mesmo, para outros, para Deus, os momentos em que a mão do Senhor esteve sobre a sua vida. Quando você verbaliza a gratidão, algo acontece dentro de você. A memória da graça se fortalece. A fé do presente se âncora no passado. E a esperança do futuro se firma porque você sabe, por experiência, não apenas por doutrina, que Deus é fiel. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estávamos alegres. Salmo 126:3.
Mas o Salmo 40 não termina na celebração. Ele termina num lugar que nos surpreende e que nos alcança de forma muito particular. Depois de toda a gratidão, depois de todo o cântico novo, depois de todo o testemunho proclamado, o salmista volta a clamar, volta a pedir, volta a reconhecer a sua necessidade. Não retires de mim as tuas misericórdias, ó Senhor, a tua benignidade e a tua verdade me guardem sempre. Salmo 42.11. Apraz-te, ó Senhor, livrar-me, apressa-te, ó Senhor, em meu socorro. Salmo 42.13. E isso é de uma honestidade desarmante. O mesmo homem que foi tirado do atoleiro ainda precisa de Deus. O mesmo homem que cantou um cântico novo ainda clama por socorro. A gratidão não eliminou a necessidade, ela a colocou no lugar certo. Porque é exatamente isso que a maturidade espiritual parece, não a ausência de necessidade, mas a confiança de levar cada necessidade ao único que pode supri-la. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e pela súplica com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Filipenses 4:6. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Então chegamos ao versículo final, aquele que amarra tudo que o salmista viveu, tudo que ele cantou, tudo que ele clamou, numa declaração de confiança que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmo 40:17. Pobre e necessitado. O salmista não esconde a sua fragilidade. Não finge que está bem quando não está. Não usa uma linguagem religiosa que mascara a realidade. Ele diz a verdade: sou pobre. Sou necessitado. Então vem a virada mais poderosa do salmo inteiro. Não uma conquista. Não uma vitória pessoal. Não um resultado do seu próprio esforço. Mas uma certeza sobre o caráter de Deus. O Senhor cuida de mim. 5 palavras que carregam o peso de toda a teologia bíblica. O Deus que criou os céus e a terra, cuida de mim. O Deus que dividiu o Mar Vermelho, cuida de mim. O Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, cuida de mim. Não de um povo em geral. De mim. De você. Vós sois de muito mais valor do que muitos pássaros. Mateus 10:31. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. O Salmo 40 nos ensina 3 verdades que precisamos carregar conosco. A primeira é que a espera tem propósito. Deus não se atrasa, Ele age no tempo certo. E enquanto esperamos, Ele está trabalhando em dimensões que os nossos olhos ainda não conseguem ver. A segunda é que a gratidão é um ato de fé. Quando você conta o que Deus fez, mesmo no meio de circunstâncias que ainda não foram resolvidas, você está declarando que Deus é fiel. Que o passado é evidência do futuro. Que quem resgatou antes pode resgatar de novo. A terceira é que a confiança não depende das circunstâncias. O salmista confia não porque tudo está bem, mas porque conhece o caráter de Deus. Porque experimentou a sua fidelidade. Porque sabe que mesmo sendo pobre e necessitado, há um Deus que cuida. E esse Deus cuida de você hoje. Oremos. Senhor Deus, Pai de toda misericórdia e fonte de toda esperança, chegamos diante de Ti hoje com os nossos corações exatamente como estão. Alguns esperando há muito tempo por uma resposta que ainda não veio. Outros ainda no meio do atoleiro, com os pés pesados e o coração cansado. Outros que já foram resgatados, mas que ainda precisam de Ti para os próximos passos. E é assim, com toda a nossa humanidade, que oramos. Obrigado, Senhor, pelo Salmo 40. Obrigado por essa palavra honesta e poderosa que não esconde a dificuldade da espera, mas que também não esconde a fidelidade do resgatador. Obrigado por seres o Deus que se inclina, que desce até onde estamos, que ouve o nosso clamor mesmo quando ele sai do fundo de um poço. Pai, fala hoje com aquele que está esperando, com aquele que já perdeu as contas de quantas vezes clamou e que ainda não viu a resposta. Renova nele a certeza de que tu ouves, que tu vês, que tu heides, que o teu tempo não é descuido, é sabedoria. Fala com aquele que está no atoleiro agora, com aquele que sente os pés presos e o coração sem chão. Tira-o do poço como tiraste o salmista. Firma os seus pés sobre a rocha que não se move. E coloca na sua boca um cântico novo, nascido não da ausência de dificuldade, mas da presença do teu amor no meio dela. Desperta em nós a disciplina da gratidão.
Ensina-nos a contar o que fizeste, a nomear as tuas bênçãos, a proclamar a tua fidelidade, não apenas nos momentos de celebração, mas especialmente nos momentos de crise. Porque é nesses momentos que o testemunho da graça tem o poder de mudar vidas. E quando a necessidade voltar, porque ela voltará, que a nossa primeira resposta seja não o desespero, mas a confiança. Que possamos dizer com o salmista, com toda a honestidade e com toda a fé: somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Que essa verdade seja maior do que qualquer circunstância, maior do que qualquer medo, maior do que qualquer incerteza. Que ela seja a âncora do nosso coração nos dias que tremem e a música dos nossos lábios nos dias que celebram. Em nome de Jesus Cristo, que desceu do céu para tirar a humanidade do seu maior atoleiro e que vive para sempre para interceder por nós, oramos e confiamos. Amém. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmo 40, 17. Se o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem, deixe seu amém nos comentários como declaração de fé. Mais do que isso, compartilhe conosco. Qual benefício de Deus você não pode esquecer hoje? Vamos juntos criar uma corrente de gratidão que glorifique ao Senhor. Oro em nome de Jesus para que cada palavra desta oração se manifeste como realidade viva na sua jornada. Se você precisa de intercessão específica, escreva seu pedido. Será uma honra levar você diante do trono da graça.